Obrigado, senhor presidente. Vou ser bastante sucinto, porque o que eu quero hoje me pronunciar, senhor presidente, aproveitar esse expediente para falar um pouco das matérias que estão sendo vinculadas na Rede Record. Em relação ao presidente Pisciani, eu não sou advogado dele, ele já me fez as explicações ontem, respeito muito e me senti satisfeito com as suas explicações. Quanto às providências que ele irá tomar, isso compete a ele. Mas em relação a algumas matérias que são vinculadas nessa semana, que hoje é na quinta-feira, mas parece que hoje terá mais uma e amanhã outra, falando das condições do nosso Estado, especificamente retratando a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Claro que de forma até pouco inteligente, a Rede Record vem antecipar os pleitos de 2016, os pleitos municipais. Tenho pelo senador Crivella um respeito, porque ele é um homem que, aliás, a TV Record está prestando de serviço a sua candidatura. Porque não estou entendendo. Uma matéria muitas vezes colocada com um dolo de destruir apenas. Dizer que, por exemplo, as Olimpíadas não vai ser um benefício, aliás, já está sendo um benefício, que diferente de algumas outras sedes, o tal do legado, como posso dizer que o legado do Pan-Americano foi pífio. Mas em relação às Olimpíadas, quero dizer que nós, eu que sou cidadão da cidade do Rio de Janeiro, fui vereador, eu estou vendo no dia a dia obras que já foram entregues, outras que já estão sendo entregues até o final desse ano e outras que serão entregues bem antes, inclusive, do cronograma das Olimpíadas. Quando a matéria fala que as Olimpíadas custará realmente 38 bi e 200 milhões, importante retratar que é um dinheiro significativo. Porém, é importante salientar que 57% desse dinheiro é da iniciativa privada, porque a matéria tem que dizer exatamente isso. E quando, por exemplo, retratou a questão da Vila Autódromo, vejo o deputado Serafim, que conhece a região, claro, aquela comunidade não precisaria ter sido removida, mas se buscou a prefeitura, inicialmente, buscando os interesses, aí a matéria diz dos empreiteiros, mas da melhoria da cidade e até das condições de vida de alguns moradores daquela região. Talvez a matéria tenha esquecido, por exemplo, deputado Serafim, que lá, atrás da Vila Autódromo, tinha o Clube Céu. O que era o Clube Céu, deputado Serafim, deputado Luiz Paulo? O Clube Céu era um clube de aviação, na verdade. Dizem que era ultra leve, mas não. Eram aviãozinhos, né, com a característica aí, até por causa da legislação, de ultra leves, de bilionários e milionários daquela região. Esse clube teve que sair de lá. Na Vila Autódromo, nós tínhamos ali oficinas. Tivemos, por exemplo, casas sendo desapropriadas por 3 milhões de reais. Tínhamos casas lá na beira da lagoa, de 3 andares. Eu conheço a região. Claro, é doloroso. Muitas vezes aquelas pessoas que tinham a sua vida arrumada. Em alguns terrenos ali, tínhamos 4 famílias morando. A indenização pode ter sido até injusta. E aqueles que lá estão não saíram ainda porque não consideraram justas as suas indenizações. Mas muitos saíram por livre e espontânea vontade. Receberam um imóvel que não foi na zona oeste, quer dizer, não foi fora do Rio de Janeiro, foi a 2 quilômetros da Vila Autódromo. Então, isso também teria que ser retratado. Claro, sabemos das dificuldades, existem pessoas que estão lá resistindo e a gente tem que ser solidário ao entendimento de que, se principalmente aquelas pessoas tinham título de propriedade, então isso é muito claro. A matéria pode prestar falando as verdades, deputado Serafim. Então, sei que Vossa Excelência tem uma posição contrária à minha, porém o contraditório é importante, porém eu, por conhecer a região, ter caminhado, participado, não da retirada, acho que truculência absolutamente não justifica, mas a matéria só mostra o lado ruim. Pois não, uma parte. Deputado Tio Carlos, acho que é um debate importante que Vossa Excelência traz aqui à tona.
esse de Vila Autódromo, esse do significado do legado olímpico. Sem dúvida, no momento onde as nossas universidades estão fechando por falta de pagamento, a gente se pergunta, será que tem sentido pagar 2 bilhões numa reforma do Maracanã, enquanto os nossos hospitais e as nossas universidades estão fechando? Será que tem sentido construir um parque olímpico? E acho que a Vila Autódromo ela é um exemplo importante dessas contradições, porque a Vila Autódromo é uma comunidade que não precisava ser removida para a construção do Parque Olímpico. Mas como a construção do Parque Olímpico é parte de um projeto maior de valorização imobiliária de uma parte da Zona Oeste, o governo resolveu usar o projeto do Parque Olímpico como justificativa para remover a Vila Autódromo. Então começou uma série de pressões sobre moradores. Aqueles que aceitaram sair foram saindo, as casas derrubadas e ficando os escombros, para que aqueles que ficassem ao meio aos escombros, aos ratos, aos mosquitos, aos riscos de viver no meio de um bairro em ruínas e que fossem constantemente pressionados e obrigados a sair. Isso, sendo que a Vila Autódromo recebeu, por parte de pesquisadores da UF e do FRJ, um projeto de reurbanização premiado internacionalmente que custava menos de 1/10 do que o governo do Estado já gastou com as remoções em Vila Autódromo. O que é isso? Vossa Excelência, me desculpe, sabe que eu respeito muito as suas opiniões, mas a nossa leitura, baseada em um acompanhamento muito de perto, muita leitura, muitos estudos, é de que o processo de derrubada da Vila Autódromo é um processo de atendimento aos interesses da especulação imobiliária ali naquela região. E, mais uma vez, a conta sendo cobrada nas costas do povo. Bem, só para esclarecer, nobre deputado, essas indenizações são do governo municipal e, nesse sentido, o governo municipal não tem absolutamente nenhum atraso com os seus fornecedores. O prefeito Eduardo Paes, é importante dizer que o que representou as Olimpíadas, o que representa para a cidade do Rio de Janeiro? São 27 projetos e, de forma muito objetiva, metrô, BRTs, Transolímpica, Transcarioca, Transbrasil, Porto Maravilha, as obras que acabaram com as enchentes da Praça da Bandeira, que são históricas. Nós temos avanços nas questões, por exemplo, de forma muito objetiva, o túnel do Grota Funda. Além disso, vários eventos que a gente tem a oportunidade de fomentar a economia da cidade do Rio de Janeiro. A Olimpíada, diferente do que muitas pessoas defendem, não foi ruim, não é ruim, pelo contrário. E vai deixar, e já vem deixando um legado muito positivo para toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso, nobre deputado, é uma constatação. Eu aqui fiz uma oposição séria ao prefeito Eduardo Paes, mas com convicções. O que é bom para a cidade, a gente foi bater palmas, mas o que é ruim, a gente encontrou, por exemplo, eu fui um dos resistentes à derrubada da perimetral. Achei um absurdo, como também não tinha necessidade. Mas hoje, a gente reconhece que o trânsito melhorou em vez de piorar. Eu passava pela perimetral todos os dias e hoje, quando a gente passa pelo túnel que foi feito, mudou uma realidade. Além disso, a questão do fomento de toda a economia de uma região, que era uma área degradada. Então, nós que temos a responsabilidade de entender que a política se acerta e se erra. Nas questões, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, deputado Serafim, estão sendo construídas 320 escolas, mais do que o governador Brizola fez. Isso é um avanço. Eu não sou, volto a dizer, não sou do partido do prefeito Eduardo Paes, não sou advogado do prefeito Eduardo Paes, mas tenho que dar a mão à palmatória e mostrar, por exemplo, já termino, senhor presidente, mas eu só precisava concluir, a questão da saúde. Precisamos melhorar muito, não só na cidade como no estado, mas é real que a cidade do Rio de Janeiro tinha 4% de atenção primária. Isso quer dizer, hoje, atende-se a 50%, até final de 2016, 70% da cidade do Rio de Janeiro vai ter um médico de família. Isso é um avanço, então nós não podemos fechar os olhos a essa realidade e dizer que a Olimpíada será não apenas um evento esportivo, mas com certeza, diferente de algumas sedes, onde a Olimpíada serviu da cidade. No caso da cidade do Rio de Janeiro, é o contrário. A cidade do Rio de Janeiro se serviu absolutamente das Olimpíadas para a gente avançar. Quero encerrar, senhor presidente, dizendo de forma muito objetiva, a realidade do Estado
hoje é uma realidade que nos preocupa. Quando o deputado Serafim fala do fechamento de hospitais, de escolas, veja as bibliotecas, nós realmente lamentamos, estamos trabalhando para mudar essa realidade. Mas a cidade do Rio de Janeiro, felizmente, não sei se pela competência da administração do prefeito Eduardo Paes, vive uma realidade bem diferente da maioria das cidades do nosso estado. Obrigado, senhor presidente.